Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra e aqui deste domingo, né, dia 1º de novembro de 2020. Hoje é dia de Todos os Santos, né, e nós estamos agora iniciando o mês de novembro, que é um mês dedicado aos fiéis defuntos, né, nós rezamos por todas as almas do purgatório. Então, nesse dia, nós também entramos, né, na 31ª semana do tempo comum também, e hoje a cor litúrgica, por ser uma solenidade, vai ser a branca, tá? Amanhã, dia de finados, fiéis defuntos, vai ser a cor roxa, e olha só, isso eu nunca tinha visto, tá? Geralmente no dia de finados, todos os padres vestem roxo, mas aqui tem uma indicação no meu guia, né, Liturgia Diária, Ano Litúrgico 2020 da Paulus, que é aquele livretinho, aqui diz preto, né? É a mesma coisa quando chega numa data do Advento, em que é possível usar o rosa, né, que é o segundo domingo o terceiro domingo do Advento, em que pode ser usado o roxo, mas é uma das únicas datas que se usa rosa. Depois se usa rosa no período pascal, tá? Mas é interessante, né? Eu nunca vi essa cor escura de paramento de padre no dia 2, é sempre roxo, tá? Mas isso eu vou falar amanhã. Muito bem. Adentrando o mês de novembro, então vamos recordar aí o que a gente precisa estar rezando, né? Os temas do mês, né? Então, novembro é o mês, por excelência, de estarmos orando para os fiéis defuntos. A princípio, as indulgências seria do dia 1º a 8 de novembro, para visitar o cemitério, lucrar as indulgências plenárias, principalmente para as almas do purgatório, né? Só que lembrando, eu já vou ler para vocês as orientações do Vaticano, excepcionalmente para o mês de novembro de 2020, no meio da pandemia do coronavírus do mundo inteiro, tá? Essa é, digamos assim, a indulgência plenária do dia 1º ao 8, que geralmente acontece todos os anos, ela foi estendida para todo o mês de novembro. Então eu já vou também falar sobre isso. Vamos iniciar com o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa, né, que já foi pré-programada, antecipada, né? Então, se você também tem aquela publicação Deus Conosco, dia a dia, que é mensal, também vai estar lá o tema do mês de novembro, do apostolado de oração. Eu estou aqui eu não estou mais com aquele material em mãos, eu me utilizo hoje em dia do aplicativo da Canção Nova, mas eu entrei aqui no site da Rede Mundial de Oração do Papa.pt. A intenção para este mês corresponde à inteligência artificial, tema universal. Rezemos para que o progresso da robótica e da inteligência artificial esteja sempre ao serviço do ser humano. Reflexão. Neste mês, o Papa Francisco abre o nosso olhar para uma realidade que ainda não vemos muito explicitamente no nosso dia a dia, mas que no futuro fará parte da nossa vida de forma muito clara. A Santa Sé tem sido muito ativa na promoção de espaços de reflexão que estudam o impacto de rápido avanço da tecnologia na sociedade, com a realização de vários congressos sobre a inteligência artificial. A reflexão continua, não vou me delongar muito nisso. Por favor, entre no site Rede Mundial de Oração do Papa.pt e vai estar lá certinho, vai cair certinho já no tema do mês de novembro de 2020. Por isso, eu até assim, eu estou gravando depois da missa desse domingo. Eu até achei estranho a oração que iniciamos o mês hoje. Eu falei, ué, inteligência artificial, estranho. Mas é por conta disso, tá? Então, não sei se foi lido lá antes da abertura da missa, né? No meu caso foi. E eu achei super estranho o assunto. Mas tudo bem, né? Na verdade, tudo bem não. Eu tenho lá minhas teorias, né?
Mas deixa quieto, eu não vou, nesse caso eu vou passar o pano no Papa, passar o pano lá pro Papa. Então, vamos rezar então por essa intenção. Novembro, então, mês de finados. Então, agora eu vou falar sobre a indulgência plenária para o mês de novembro de 2020, excepcionalmente. Vamos lá. Estou aqui no site Vatican News, que é um ótimo canal de notícias, canal super assim, interativo, tem áudio se você não quer ficar lendo muito na tela, sabe? Sempre notícias quentinhas lá do Vaticano. Em 27 de outubro de 2020, saiu então um artigo, solenidade de todos os fiéis defuntos. Penitenciária Apostólica, indulgências plenárias prorrogadas para todo o mês de novembro. O decreto sobre as indulgências plenárias é válido para todo o mês de novembro dedicado aos defuntos. O documento responde ao pedido dos bispos a fim de evitar aglomerações por causa da pandemia de coronavírus. Escrito por Mariângela Jaguraba, Vatican News. Devido às contingências nas atuais contingências devidas à pandemia da Covid-19, as indulgências plenárias para os fiéis defuntos serão prorrogadas para todo o mês de novembro, adequando as obras e condições a fim de garantir a incolumidade dos fiéis. É o que afirma o decreto da Penitenciária Apostólica sobre as indulgências plenárias, publicado nesta sexta-feira. Eu falei dia 27, mas na realidade foi publicado dia 23 de outubro. Pelo penitencieiro mor cardeal Mário Piacenza e pelo regente do dicastério Monsenhor Christoph Nickel, válido para todo o mês de novembro dedicado aos defuntos. Muito bem. Rezar pelos falecidos. O organismo vaticano, por mandato especial do Papa Francisco, estabeleceu e decidiu que neste ano em específico, então apenas este ano, para evitar aglomerações onde foram proibidas a indulgência plenária para aqueles que visitam o cemitério e rezam pelos defuntos, ainda que apenas mentalmente, de norma estabelecida apenas de 1º a 8 de novembro, pode ser transferida para outros dias do mesmo mês até o seu término. Então, até dia 30 de novembro a gente pode estar fazendo, tá? Tais dias escolhidos livremente pelo fiel também pode ser separado um dos outros. Então, foi decretado o seguinte. Bem, a indulgência plenária é do dia 2 de novembro, estabelecida por ocasião da comemoração de todos os fiéis defuntos para aqueles que visitam piedosamente uma igreja ou um oratório e ali rezam o Pai Nosso e o Credo. Pode ser transferida não apenas para o domingo precedente ou a seguinte, ou para o dia da solenidade de todos os santos, mas também para outro dia do mês de novembro, a livre escolha de cada fiel. Então, aquela missa do dia 2 de novembro, né? Porque tem gente que não pode ir porque passou dos 60 anos, é do grupo de risco, é diabético, cardíaco, etc, etc. Então isso pode ser colocado para outros dias, tá? Os idosos doentes, todos aqueles que por motivos graves não podem sair de casa, por exemplo, por causa das restrições, poderão obter a indulgência plenária desde que, unindo-se espiritualmente a todos os outros fiéis, completamente distantes do pecado e com a intenção de cumprir o mais rápido possível as 3 condições habituais, que é a confissão sacramental, comunhão eucarística e oração, segundo as intenções do Santo Padre, rezem orações piedosas pelos falecidos diante de uma imagem de Jesus ou da bem-aventurada Virgem Maria, como, por exemplo, recitar laudes e véspera do ofício dos defuntos, o rosário mariano, o terço da Divina Misericórdia, outras orações pelos mortos queridos dos fiéis, façam a leitura meditada de uma das passagens evangélicas propostas pela liturgia dos defuntos, ou uma obra de misericórdia oferecendo a Deus as dores e dificuldades da própria vida. Celebrar a missa 3 vezes no dia de finados. Segundo o decreto, para obter mais facilmente a graça divina, através da caridade pastoral, a penitenciária pede fervorosamente a todos os sacerdotes dotados de faculdades oportunas para se oferecerem generosamente para a celebração do sacramento da penitência e administrar a Sagrada Comunhão aos enfermos. Com relação às condições espirituais, para obter plenamente a indulgência, o organismo vaticano lembra que é preciso recorrer às indicações já emitidas na nota abre aspas, sobre o sacramento da penitência na atual situação da pandemia, emitida pela Penitenciária Apostólica em 19 de março de 2020, quando começou a transmissão aí pelo planeta, aqui do Ocidente, né?
Como as almas do purgatório são ajudadas pelo sufrágio dos fiéis, especialmente pelo sacrifício do altar agradável a Deus, todos os sacerdotes são fortemente convidados a celebrar a missa 3 vezes no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, de acordo com a Constituição Apostólica Incruentus Altares, emitida pelo Papa Bento XV em 10 de agosto de 1915. Piacenza, com a morte a vida não é tirada, mas transformada. Aí tem uma entrevista aqui que ele fez para o Vatican News, né? Então, assim, lembrando, né, que a indulgência plenária normal, se não tivesse pandemia, é assim: de 1º a 8 de novembro, todos aqueles que visitam o cemitério rezando pelos defuntos, e no dia 2 de novembro, a visita de uma igreja, o oratório recitando Pai Nosso e o Credo. Este é o padrão. A partir daí, levamos em consideração as normas emitidas pelas diversas autoridades civis e vários estados. Por quê? Porque, assim, tem cidades que ainda não foram abertas às missas. Aqui na minha cidade, Curitiba, foi aberta, mas com restrições de pessoas, então tem que deixar o nome em algumas paróquias e santuários, né? E fora que o padre, também local, não permite que pessoas acima de 60 anos e com doenças, e se tiver com febre, por exemplo, eu fui no Santuário do Guadalupe, eles medem a temperatura no braço, não na testa, né? No braço. Então, se tiver com a temperatura alterada, não pode entrar, mesmo deixando o nome. Então, existem restrições. Então, devido a isso, esse organismo da Igreja Católica está vindo facilitar a questão das indulgências plenárias, lembrando que é importante ceder essas indulgências para os nossos fiéis defuntos da família, paróquia, comunidade, vizinhos, algum ministro de Eucaristia que era amigo da sua família, um padre também, né, que já faleceu, seminaristas, as vítimas da Covid-19, né, gente? Então, não vamos lucrar pra gente. Porque, assim, eu falava até mais, né, num período aí, sobre as indulgências. Eu falar bem a verdade, é falado muito pouco a respeito, tá? Bem, gente, então nesse mês de novembro eu vou estar reforçando essa questão das indulgências, tá? Veja bem, não é uma questão de, eu não senti que fiz indulgência de forma correta. Faça, tá? Então procure saber mais sobre a indulgência, tanto parcial quanto plenária. Não deu para fazer a plenária, lembre-se, o que você pode estar fazendo pelos fiéis defuntos. Tem a ladainha de todos os santos, tem ofício de leitura, né, dos fiéis defuntos, mas acho que é um pouco complicado. Rezar um terço mariano, né? Mesmo sendo em casa, mas você meditando nos mistérios da indulgência parcial, né? O terço da misericórdia também da indulgência parcial. Ladainha de todos os santos, você pode estar rezando pedindo que todos os santos, né, possam estar ajudando as almas do purgatório. É concedido indulgência parcial. Para ambos os casos é necessário confissão nesse período, tá? Confissão. Participação na Santa Missa, então pressupondo que você possa participar nas missas aos domingos, você pode estar fazendo. Nesse dia, por exemplo, você já fez a confissão, depois você fez a comunhão na missa, não, antes de sair, né, mas preferencialmente no começo, quando você entrou na igreja, você faz as orações iniciais, dedicar aquela missa, falar assim, olha, eu fiz nesses dias indulgência plenária, se for da vontade de Deus, no coração de Nossa Senhora, no coração do Sagrado Coração de Jesus, né? Eu gostaria humildemente de oferecer todas essas atividades indulgenciadas, né? Para os fiéis defuntos. Aí você reza um creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, tá? Todas as orações indulgenciadas, no final pede-se que você reze para o Papa Francisco, para o Papa, independente se é o Papa Francisco. Não vou reforçar isso, porque senão tem gente que não gosta do Papa Francisco, aí não rezar. Não, você tem que rezar para o Papa em atividade, tá? Quem está na Cátedra de Pedro, tá? E quem é? O Papa Francisco. Ah, mas eu quero rezar também para o Papa Emérito Bento XVI. Pode também. O que não pode é só rezar para o Papa Bento XVI. Você tem que rezar para o Papa Francisco. É porque hoje em dia eu tenho que falar o óbvio, né, gente? É porque é tanta informação que no final a gente fica em dúvida e rola muito relativismo, fora que eu já falei, teologia da própria cabeça, tá bom?
E eu já falei, é bom vocês terem o livrinho, tá? Você que é um católico raiz, aí eu já comprei o catecismo. Ai, que bom, né? Pode ser o amarelão, pode ser o catecismo tradicional antes daquela da capa amarela, não tem problema. Eu me utilizo conforme o carisma da Canção Nova, que eu vejo os padres, que eu não vou nem dizer que eu sigo, não é questão que eu sigo, mas eu gosto de ouvir homilia, gosto de ouvir algumas pregações e tudo. Eles se utilizam do catecismo da capa amarela, última edição, feita pelo Papa durante o papado de São João Paulo II. Então, esse é meu direcionamento, tá? E é bom ter também, então, já que você é um católico raiz, tem 2, 3 Bíblias, tem o Catecismo da Capa Amarela, é bom ter também o Indulgências, Orientações Litúrgico-Pastorais, editora Paulus, tá? É muito interessante, muito importante, preferencialmente da última edição. Nada de ficar baixando o PDF da edição anterior, porque tem diferença, tá? Então, sempre da nova edição, tá? Vai lá na Paulus, vai na Livraria Católica, tem o livro das indulgências, tá? Outro material também que é muito bacana é um livro cadê? Eu não sei se está aqui. Eu tenho um da editora Cleófas, do professor Felipe Aquino. Cadê? Não está aqui. Não, está aqui. O que são as indulgências, tá? Esse aqui, por exemplo, tá mais fácil comprar no site do professor Felipe Aquino, porque está em promotion, né? Porque ele está fazendo uma Black Friday lá. Então, esse também é um ótimo, maravilhoso guia para você ter. Você compara os preços. Eu tenho os dois. Por quê? Porque o da Paulus, ele tá numa linguagem meio difícil. Às vezes você fica, até eu entro em dúvida. Aí o do professor Felipe Aquino, ele tá bem mastigadinho, tá? Então, vê o que é melhor. Para você que não tem ainda, esse do professor Felipe Aquino é hiper simples, não lembro mais quanto que eu paguei, não é muito caro, tá? E tá bem explicado. Aí, se futuramente você quer o livro da Paulus, você pode ter, mas eu sugiro esse aqui caso você está começando a fazer as indulgências. Eu diria que vale muito a pena, tá? E são situações que às vezes você já faz essas ações, como por exemplo, adoração ao Santíssimo Sacramento por meia hora da indulgência plenária. Estudar a Bíblia meia hora por dia, indulgência plenária, com essas prerrogativas, confissão, comunhão e rezar para o Papa Francisco, como eu falei. Na dúvida, o pessoal vai falar que é um creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, mas o importante é rezar para o Papa, tá bom? Fechou. Gente, temos um mês inteirinho, então você que está com saúde, temos um mês inteirinho para nos dedicarmos para as almas dos fiéis defuntos. Agora, você evangélico, caiu aqui de paraquedas no meu áudio, isso não é para você, eu estou falando para o católico. Até porque você vai começar aqui, você é evangélico, tá? Irmão evangélico, mas tem uns católicos também com os 2 pés esquerdos no evangelismo. Ai, porque falaram que não precisa. Esse áudio não é para irmão evangélico nem católico evangélico. Porque tem. Porque ser católico é um cara de ação. Nem que seja dobrando o joelho e rezando o terço mariano. Tá? Então, veja bem. Para o católico, são essas orientações. Você, irmão evangélico, você pega a liturgia e, né? Não vem questionar. Até porque eu fechei os comentários mesmo, né? Mas é sempre bom recordar. Eu sei que vocês pensam diferente. Aí é com vocês. A demanda de vocês, vocês que lutem com Jesus, eu não sei. Eu não falo em nome do evangelismo. Eu estou falando conforme a tradição católica. Porque até o católico não sabe. Que eu já falei. Sobre indulgências, olha, eu acompanho vários padres de várias tradições. Tradicionais, RCC, outras linhas teológicas, com um pezinho lá na teologia da libertação também, porque ele é da teologia da libertação, que eu também não vou ouvir a homilia do padre, né? O que acontece? O único que fala, aliás, os 2 únicos padres aqui do YouTube que falam sobre indulgência plenária e parcial até hoje, que eu vi, pode ser que tenha outros, que eu não saiba, Padre Paulo Ricardo e Padre Duarte Souza Lara, tem 2 vídeos aí. Só. Padre Paulo Ricardo vai pegar pesado aí durante esse mês, hein? Ele vai falar para fazer até o mês inteiro.
No vídeo do ano passado, ele falou para fazer as indulgências plenárias do dia 1º ao 8. Ele falou assim, esforce-se, vire-se. Mas para tranquilizar você, meu caro irmão, minha cara irmã, mas eu não consigo ir na missa todo dia. Tá, porque tem que estar feita a confissão, não é confissão todo dia, né? Confissão você faz uma vez a cada, sei lá, 15 dias, nesse caso, né? Mas para tranquilizar você, assim, vai fazendo as indulgências. Quando for possível, a confissão, tá? Então você faz a comunhão, claro, também não vai fazer um pecado gigante, né? Mortal. Mas você faz a comunhão, você se dedica para rezar pelos fiéis defuntos, dedica aquelas orações para o Papa Francisco, para a questão das indulgências, tudo, todo dia. Você faz isso todo dia. É que nem aquele filme lá, Como Se Fosse Ontem, não, como é que é aquela da Drew Barrymore, que a moça tem uma doença, ela repete sempre o mesmo dia porque ela tem uma doença cerebral, neurológica, e ela não recorda dos fatos recentes, ela recorda das coisas passadas, né? Como Se Fosse Ontem, como a primeira vez, é uma comédia romântica lá com a Drew Barrymore, aquele cara lá, o Sandler, né? E o amor do cara é tão grande que ela consegue casar, ter filhos, dando spoiler já, casar, ter filhos, mesmo na condição que ela tá. É mais ou menos aquilo. Todo dia você tem que reforçar nesse mês de novembro, tá? Então, assim, vai fazendo as indulgências. Quando você fizer a confissão, segundo o que eu li e eu acreditei, porque foi num canal católico, tá? Só não lembro onde. Ele foi falado assim, vai fazendo as indulgências. Porque na primeira confissão que você fizer, que realmente você estiver arrependido, você soltou todos os pecados lá pro padre, são liberadas todas as indulgências que você fez, seja plenárias, parciais, inclusive com as intenções. Eu quero que essas indulgências de tal horário para tal horário que eu estou fazendo, sei lá, até rezar o Santo Anjo do Senhor, indulgência parcial, elas são liberadas, Deus recebe lá. Fala bem a verdade, cá entre nós. O termo que eu não gosto das indulgências é o tal do lucro. Você pode lucrar para as almas do purgatório. Aí você sempre lembra daquela parte da história, né, mundial, a venda das indulgências, que foi o maior escândalo lá no período, acho que da Idade Moderna lá, né? Então, mais ou menos isso. Só que atualiza a coisa, gente. As indulgências têm um valor, não é monetário, né? Não, mas ele tem um valor para a libertação das almas do purgatório. E também, se eu fizer uma indulgência, seja parcial ou plenária, também nós lucra, né? Eu e você, tá, meu irmão, minha irmã? Mas não vamos ser egoístas, né, gente? Vamos ceder mais indulgências para as almas do purgatório, porque nós acreditamos que as almas precisam ser purificadas. A gente não pode jogar a pessoa para o inferno, já de cara. Às vezes aquela pessoa ruim, né, que morreu, tá no inferno. Não, é só Deus para decidir. E pela misericórdia de Deus, o purgatório existe. E você já deve ter lido situações de santos e beatos que viram o purgatório e acharam que estavam vendo o inferno. Então você pensa como é que é o negócio. Se depois foram ver o inferno, viu que a coisa era 10 vezes pior, né? Então o purgatório ainda a gente tem que temer. Entendeu? Temos que temer mesmo. Temos que seguir um caminho de santidade, fazer o máximo que pudermos. E fora que a Santíssima Trindade fica feliz da gente fazer esse sacrifício, porque querendo ou não rezar sempre pelas almas dos falecidos, fiéis defuntos. De repente vem a dúvida, mas será que era batizado? Melhor rezar, gente. Até porque, sabe, ser cristão é ser intercessor por alguém. Não é por ser intercessor por um animalzinho, não. Você tem que ser intercessor pelo teu irmão de DNA, né? O irmão humano, né? Entendeu? Mas assim, gente, dúvidas, por favor, procure o Padre Paulo Ricardo, que ele vai estar lançando, já se não lançou no canal dele, retomou esse assunto sobre as indulgências plenárias lucratíveis. Lucratíveis é ótimo. Para este período. Lembrando que foi prorrogado até dia 30 de novembro. Beleza? Bem, gente, antes de iniciarmos a liturgia da palavra, eu estava parando aqui a gravação, eu estava lendo as notícias também e acabei de ver rapidamente, vou retomar esse assunto na liturgia de segunda,
Lembrando, outra coisa, eu vou temporariamente estar suspenso o momento oracional, momentaneamente. Por quê? Eu vou acabar encaixando aqui, dentro da liturgia da palavra, os pitacos, as intenções de oração. Então já vou colocar agora uma intenção que eu acabei de ver. Bem, a gente viu que sábado, né, faleceu aquele ator do 007 e tudo. É uma tristeza, né? Enfim, é triste. Mas nesse domingo, o intérprete do Louro José foi encontrado morto em seu apartamento, em sua casa. Não foi falado ainda os motivos. Então você que acompanha a Ana Maria, né, ou gostava do Louro José, infelizmente ele morreu, tá? Então vamos rezar por ele, pela alma dele, para todos que faleceram aí nesse período, para todas as pessoas que andaram fazendo coisa arada no dia 31 de outubro, tá? Porque hoje, por exemplo, eu estava indo para a missa e quase que eu pisei numa coisa lá, como diz, né, num trabalho lá de esquina. E fora que eu não falei, eu fiquei até pensando se eu ia fazer um momento oracional do dia 31 e me calei, né? Pra falar a verdade, eu não tava bem, não tava bem mesmo. Sei lá, bateu uma bad, como diz, né? Aí eu não fiz. E aí eu vou suspender momentaneamente, mas agora o motivo da suspensão é assim, aí não tem a ver com a minha bad, é porque realmente acho que dá para encaixar os assuntos dentro da liturgia da palavra. Até por um lado foi bom. Mas o que acontece? Nesse dia 31 de outubro, vocês sabem que foi o dia do Halloween. E aí teve promoção lá uma concorrente aí do Mac, né? Leve sua vassoura que você ganha um lanche. Deu até confusão o negócio, né? Foram filas e filas. Outro detalhe também é que... só que tipo, né? Só trouxa pra ir. O cara se vende pro capeta até num sanduíche, né? Porque é um dia, infelizmente, consagrado ao demônio. Quem acompanha leituras do padre exorcista já falecido Gabriel e a Morte, isso não é uma data para fazer qualquer coisa, porque você vai estar se consagrando a coisas do mal. Para piorar, ainda tem gente que chama Dia das Bruxas. E para piorar 3 vezes, nesse dia 31 foi o dia da lua azul, ou seja, a segunda lua cheia do mês, porque teve 5 semanas nesse mês de outubro. E aí coincidiu de dar uma lua cheia bem no dia das bruxas. Então, se você andou fazendo coisa, você tem um mês agora, em novembro, para pedir perdão. Tá? Então fica o lembrete. Então, infelizmente, como já passou, eu tô falando. Olha, gente, você não fez coisa arada? Graças a Deus. Mas o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria estão muito ofendidos. Então, temos um mês aí para a gente fazer reparações. Rezar, fazer jejum pelos pecadores. Então, eu estou convocando aí você para esta frente de batalha espiritual. Rezar por todos que morreram pela Covid-19, tá? E firmeza na fé, né, gente? Tá bom? Venta firme aí, meu Brasil. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 31º domingo do tempo comum, solenidade de todos os santos. Eu acho que você foi na missa, né? Detalhe. Se você até pode ir na missa, aí na sua arquidiocese você pode estar participando da missa, mesmo colocando o nome. Só que você não está indo. Você está dando uma de preguiçoso, então você está em pecado mortal. Você tem que procurar imediatamente a confissão e aí começar a fazer as indulgências. Seria o mais correto, tá? Então, eu só estou lembrando, tá bom? Se você é jovem, não é do grupo de risco, você pode, mas não está indo por preguiça, aí você tem pecados para confissão. Uma delas que você não está indo aos domingos. E aí lembra de quando que você não está indo. Vamos supor que é desde março. Então você fala, ó, desde quando começou a pandemia lá em março de 2020 até agora, eu não fui na missa, padre. E vê se arrepende, tá? Não é para abusar do sacramento. Aí começou a confissão, no que terminar, você imediatamente já procure deixar seu nome lá na igreja, procure uma igreja que você possa ir, mesmo sem nome, com nome, sei lá, não importa, vai de máscara, vai de face shield, não importa. Vai com álcool em gel, entendeu? Vai gastar tua mão com álcool, mas vá.
tá? Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos de 2 a 4, de 9 a 14. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra, dizendo diante do trono. Adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 23, com o refrão: É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. A segunda leitura está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Gente, aqui eu termino a liturgia da palavra e assim... eu vou dar uma de fofoqueira. Mas é que eu fiquei meio abalada, gente, porque de vez em quando eu assisto o programa da Ana Maria e ela voltou o programa, né, do Mais Você, saiu da grade ali do encontro da Fátima Bernardes. E o intérprete do Louro José, né, eu sei que é meio mórbido falar isso, aconteceu 2 situações nesse ano que acho que deve ter abalado o emocional dele, né. Primeiro, ele se separou da esposa em que ele casou, acho que no começo do ano. Ou seja, é o segundo casamento, pelo que entendi. A primeira esposa, a ex-esposa, que ele tem filhos, ele cancelou o casamento, casou com uma outra no começo do ano, não sei se foi em janeiro ou fevereiro desse ano. Devido à pandemia, muito provavelmente, essa proximidade, 25 horas por dia, né, tem casais que não aguentam. E foi o que aconteceu. Ele estava recém-separado dessa atual esposa, que ficou casado por poucos meses, e na sequência ele pegou coronavírus.
E eu não sei em que pé que a coisa tava do coronavírus. Tanto é que a Ana Maria fazia o programa separado do Louro José, porque a Ana Maria acabou de se recuperar de um câncer, né? E eu digo o seguinte, gente, pode, assim, de repente você também, o que que tem, morreu e tal. Mas, gente, às vezes você acompanha um programa e do nada a pessoa morre. E falar a verdade, 2020 é um ano estranho, né? Então, não seja tão insensível. Tantas famílias, que nem eu tenho um pessoal aqui de um território paroquial, a gente rezou, eu fui convidada a rezar pela recuperação do rapaz, início de Eucaristia, e ao mesmo tempo também partícipe de uma pastoral aqui, e foi acho que 3 semanas ou 4, até comentei com vocês, e infelizmente ele faleceu. E a mulher, e andei sabendo assim, porque eu não conhecia ele, conhecia de vista, o casal, porque são ministros de Eucaristia e da pastoral, acho que familiar e tal. E aí eu perguntei, como é que tá a viúva? A moça, são jovens, tem 30 e poucos anos, são mais novos que eu. É, a moça tá perdida, não sem chão, ela não, é um casal sem filhos, não sei o que aconteceu, que não tiveram filhos. E aí, quando não tem filhos, a coisa piora, porque se tivesse, mesmo sendo difícil ter filho pequeno e viúva tal, pelo menos você tem um motivo, né? Você há de concordar. Porque há pessoas que dependem da gente. Então, mesmo estando acabada, com o emocional abalado, fazendo luto, e eu tô sozinha, e eu ainda, para piorar, tem um lado ainda, além de enterrar o marido, tem todo o trâmite burocrático de fazer inventário e correr atrás do negócio do banco, e se é microempresário tem que ver sabe, tem que manter o negócio, não sei do que ele trabalhava. É uma montoeira de coisa que sozinha e sozinho, né, porque tem muita gente que ficou viúvo também, é difícil. É difícil, entendeu? Então, eu fiquei. E eu, assim, eu me preocupo, né? Porque eu já passei por uma situação de luto, eu que tive que ficar responsável por uma situação burocrática aqui, que foi o ó. Acho que depois do terceiro ano do falecimento da pessoa que eu melhorei um pouquinho. Já deu para organizar a cabeça. Mas pensa no estresse, gente. É tudo, é estresse emocional. E depois eu vou falar, eu acabei desenvolvendo umas outras iquizir aí. Impaciência, sabe? Porque aí a gente vê um monte de coisa errada. Não pelo morto, né? Graças a Deus, o que faleceu, graças a Deus, deixou tudo certo. O problema são os arredores, né? Que envolvem a situação. Mas, de qualquer forma, eu entendo que se você que está me ouvindo passou por luto, é difícil. É difícil. É difícil enterrar, depois é difícil resolver. Então, não critique muito as pessoas que estão padecendo de gente que perdeu filho, perdeu marido, perdeu esposa, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avô e às vezes até, puxa, não tem nada a ver, né, o Louro José lá, o intérprete, mas gente, é uma pessoa querendo ou não faz companhia, né, faz companhia de muitas pessoas em rede nacional, né. Sean Connery já fazia tempo que não aparecia na mídia, né? Então eu não senti tanto, mas ao mesmo tempo é uma perda muito grande, né? O eterno 007 e o pai do Indiana Jones, né? Mas as pessoas não duram para sempre. E se morreu de velhinho, ou se morreu de coronavírus, ou se matou, não sei. Ainda não sei o que aconteceu com o rapaz lá que fazia o Louro José. Mas Deus tenha piedade dessa alma, né? E de todas as almas que faleceram bem no dia 31 para hoje. Que é bem complicado, gente. E, infelizmente a gente vai ouvir muitos casos, de agora em diante, muitos falecimentos. Eu particularmente não gosto muito assim. Tem um período assim que parece que, não sei, parece que morre mais gente. E eu já falei, final de ano é complicado. Chegando perto do Natal e Ano Novo, o povo ainda consegue fazer suicídio. Aí é duro, né? Então reze bastante para que as coisas não aconteçam dentro da sua casa, na sua comunidade, vizinhos, que é muito duro, gente. É muito difícil, tá? Um abraço a todos, um ótimo começo de semana, na medida do possível, na proteção da Sagrada Família, tá? E no Sagrado Coração de Jesus.